Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à oitava aula do curso de Mecânica Celeste do Olympic Birds. Eu sou o professor Cauã e nessa aula eu vou falar sobre os sistemas binários. Os sistemas binários, eu esqueci de colocar um desenho aqui, mas ele seria como dois corpos orbitando entre si, né? A gente tem duas órbitas e dois corpos orbitando entre si. Enfim, eu vou explicar mais pra frente, vocês vão entender certinho no final da aula, mas vamos começar. Primeiramente, a coisa mais importante sobre o sistema binário é que os dois corpos do sistema orbitam um centro de massa. O que é o centro de massa? O centro de massa ele é um ponto imaginário em que pode-se considerar que toda a massa do sistema está concentrada. Eu trouxe alguns exemplos aqui mais geométricos. Por exemplo, o centro de massa é uma circunferência. Vou colocar aqui, circunferência. Ele está exatamente no centro dessa circunferência. O centro de massa ele tem algumas propriedades. Por exemplo, se eu aplicar... Bom, eu vou falar isso aqui no triângulo, na verdade. Vai ficar mais fácil de entender. Bom, no triângulo, a gente tem um centro de massa aqui e ele se encontra no baricentro. A galera da geometria aí que estuda matemática vai entender o que é o baricentro. Ele é o encontro das medianas do triângulo. Esse aqui seria o baricentro. Esse daqui é o CM em um triângulo, certo? E, como eu estava prestes a falar, o centro de massa ele tem algumas propriedades importantes. A primeira delas, e a mais trivial, é que você pode aplicar uma força apontando para esse centro de massa sem que o objeto gire. Reparem que se eu colocar aqui uma força nessa ponta, o objeto ele vai rotacionar nesse sentido. Do mesmo jeito, se eu colocar uma força, aplicar uma força nessa ponta aqui, ele vai girar nesse sentido. Agora, se eu aplicar essa força apontando para o centro de massa, esse objeto ele não vai girar, ele vai simplesmente se deslocar de forma sem que gere algum torque nele e ele não gire, certo? Bom, vamos continuar. Para calcular a posição do centro de massa, você faz isso por uma média ponderada da posição de cada massa do sistema. Como assim? Eu fiz um gráfico aqui, em que a gente tem três massas, certo? Tem dois M1s aqui. M1, M2, M3. As massas M1, M2, M3. Aqui a gente tem as coordenadas delas, né? Que seria X1, X2, X3, por assim vai. E para a gente calcular as coordenadas do centro de massa, a gente faz uma média ponderada dessas posições. Como assim? Vamos lá. Para calcular a posição do x do centro de massa, a coordenada no eixo das abscissas, seria essa é a média ponderada aqui. Ó, a gente pega a massa 1, multiplica ela pela posição dela, no x, no caso, M1x1, mais M2x2, mais M3x3. Tudo isso, deixa eu ajeitar esse tracinho aqui, para ficar melhorzinho. Tudo isso eu vou ponderar em relação à soma das massas. M1, M2 e M3. Isso aqui é uma média ponderada clássica, tá, pessoal? Reparem que eu fiz a média aqui das posições das partículas, ponderando elas em relação às suas massas. Uma partícula aqui que tem mais massa, vamos supor que M1 seria maior que M2. Ela vai puxar o centro de massa mais para perto dela, certo? A gente pode ver isso aqui no triângulo, por exemplo. Esse centro de massa, ele está mais puxado para a base do triângulo, que reparem que tem mais massa nessa parte do que nessa de cima. Nessa parte de cima aqui. Então esse centro de massa ele é puxado para a parte de baixo, porque contribuições maiores de massa vão puxar esse centro de massa mais para perto delas. Por isso que essa é uma média ponderada em relação às massas. Essa aqui seria a equação para calcular a posição do centro de massa no eixo x para esse sistema aqui. E para um sistema geral, a gente pode colocar isso em forma de somatório. Seria o somatório de MI xi, onde MI é a iésima máxima. Por exemplo, seria o I poderia ser igual a 1 para M1, para M2 o I seria 2 e por assim vai. Tudo isso dividido pela soma de todas as massas, que eu vou chamar de M, certo? Esse I aqui ele vai de 1 até N, e N seria o número de massas do sistema. Isso aqui é um somatório. Bom, para calcular a posição no eixo Y, é de maneira análoga. A gente faz a mesma média ponderada, mas agora para as posições de cada massa no eixo Y. M1, Y1 mais M2, Y2 mais M3, Y3. Tudo isso dividido pela soma das massas. Mais M3. E de forma geral, colocando isso em somatório, seria o somatório do produto da iésima massa pela sua iésima coordenada no eixo Y, dividido pela soma de todas as massas do sistema, que eu vou chamar de Mzão. Esse indo de 1 até N. Esse de 1 até N, isso quer dizer o quê?
esse somatório vai ser M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2 mais M3 vezes Y3 até Mn vezes Yn, que seria a enésima massa. Correto? Bom, continuando aqui, agora sim a gente vai começar o estudo do sistema binário, começando pelas órbitas circulares, que são um caso mais simples. Bom, tem algumas propriedades importantes que a gente pode perceber daqui. A primeira delas... bom, isso aqui, né? O sistema binário com órbitas circulares, o CM está no centro das órbitas. A gente vai ver que quando for elipse, esse CM vai estar em um dos focos da elipse, certo? Bom, aqui, uma propriedade bem que a gente consegue observar bem de cara é que a linha que liga as duas massas sempre passa pelo CM. Não importa quanto esse cara aqui gire, se esse cara girar e vier para cá, por exemplo, vou colocar esse aqui de azul. Se esse cara der uma girada e vir para cá, esse Mzinho vermelho, ele vai vir para cá, de modo que a linha que liga os dois passe pelo centro de massa. Correto? Disso, a gente tira já algumas propriedades de cara. Primeiramente, esse carinha aqui, ele vai se mover com uma velocidade menor que esse carinha aqui da ponta. Por quê? Repare que esse deslocamento que ele faz aqui, até chegar aqui em cima, é menor do que esse deslocamento que esse carinha tem que chegar para poder acompanhar a linha que liga os dois. Correto? Então, o cara que está mais afastado, né, na órbita exterior, ele tem uma velocidade maior. Isso a gente vai ver mais para frente, mais analiticamente. Outra coisa aqui que eu desenhei é que a massa maior ela está mais perto do centro de massa. Isso é meio óbvio, porque como eu falei para vocês, contribuições maiores de massa aproximam o centro de massa. Então o centro de massa está mais próximo desse carinha que tem mais massa do que esse que tem menos. Mzão aqui eu coloquei para simbolizar que esse tem mais massa e Mzinho eu coloquei para simbolizar que ele tem menos massa. Vou até colocar aqui, ó, Mzão maior que Mzinho, certo? Como eu falei aqui, a linha que liga os dois corpos sempre passa pelo CM. E aqui, outro fato que a gente conclui disso é que o período orbital das duas órbitas é igual. Correto, né? Porque se a gente pega esse carinha e dá uma volta nele completa, para ele chegar aqui, uma volta completa, epa, esse carinha também vai ter que fazer outra volta completa para chegar no mesmo ponto, certo? Porque a linha que liga os dois sempre passa pelo centro de massa. Por isso, a órbita dos dois corpos, o período orbital dos dois corpos, perdão, é sempre igual. Disso, a gente consegue demonstrar a terceira lei de Kepler para sistemas binários. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que atentar aqui é que a força gravitacional que mantém esses caras em órbita, ela é na forma Gzão vezes Mzão e Mzinho, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Deixa eu ver se eu coloquei, né? Rzão e Rzinho. Rzão seria a órbita, o raio orbital da massa maior, e Rzinho seria o raio orbital da massa menor. Então a distância entre eles seria Rzão mais Rzinho ao quadrado. Essa aqui é a força gravitacional que cada um desses corpos exerce sobre o outro. Repare que essa força em módulo é igual para os dois, obedecendo à terceira lei de Newton, né? São um par de forças de ação e reação. Bom, como esses caras estão em órbita circular, certo? Em órbita circular, essa força aqui, gravitacional, ela vai ser uma resultante centrípeta. Então, vou colocar aqui, a força gravitacional vai ser uma resultante centrípeta. E a equação para a resultante centrípeta ela é igual a Mzinho. Vamos colocar para Mzão primeiro, certo? Ó, vamos colocar aqui. Para Mzão, que seria a massa maior, a resultante centrípeta seria igual a Mzão vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo o raio da órbita. No caso, eu não coloquei Rzão mais Rzinho aqui, porque o Mzão está girando em torno do centro de massa. Então, o raio de giro seria igual a Rzão e não Rzão mais Rzinho. Então, vamos lá. A resultante centrípeta é igual a força, portanto, Gmzão Mzinho por Rzão mais Rzinho ao quadrado é igual a Mzão ao quadrado por Rzão. Bom, esse Mzão ele vai cortar dos dois lados. Então a gente vai ter que Gmzinho por Rzão mais Rzinho ao quadrado é igual a V ao quadrado. Só que V, como a órbita é circular, vai ser igual a 2πr dividido pelo período. Tudo isso ao quadrado, né? Porque o V está ao quadrado. E aqui fica 1 sobre Rzão do lado de fora. Elevando esses carinhas ao quadrado, a gente vai ter que Gmzinho por Rzão mais Rzinho ao quadrado é igual a 4π quadrado, r quadrado, por p quadrado, e aqui 1 sobre r, que vai cortar com esse r ao quadrado daqui de cima, né? Vai ficar só o r aqui em cima.
Bom, é isso. Vou guardar essa equação por enquanto. E o que a gente vai fazer vai ser esse mesmo processo para mzinho agora, para massa menor. Então, para mzinho, a resultante centrípeta agora vai ser mzinho, vzinho ao quadrado, dividido por rzinho. Rzinho só. Como essa força é igual à força gravitacional, então a gente vai ter que G, mzão, mzinho, dividido por Rzão mais Rzinho ao quadrado, é igual a mzinho. V ao quadrado vai ser esse carinha aqui ao quadrado, né? A mesma coisa. 4π ao quadrado, só que no lugar de Rzão vai ser Rzinho, e o período que é igual para os dois. Aqui ao quadrado, perdão. Tudo isso dividido por R. Esse R vai cortar com esse R daqui. Então vai ficar só o Rzinho aqui. E é isso. O Mzinho vai cortar também. Deixa eu escrever aqui do lado. Portanto, Gmzão dividido por Rzão mais Rzinho ao quadrado é igual a 4π quadrado Rzinho por P quadrado. Agora a gente tem essas duas equações e a gente vai somar elas, então. Somando as equações 1 e 2, nós vamos ter o quê? Esse carinha aqui mais esse, o G vai ficar em evidência, né? Então G que multiplica a soma dos dois M's, Mzão mais Mzinho. O denominador repete, que é o mesmo. Rzão mais Rzinho ao quadrado. Igual a soma desses caras agora. 4π ao quadrado fica em evidência. Rzão mais Rzinho. Dividido por P quadrado. E agora, manipulando isso aqui, esse P quadrado eu vou jogar lá para cima. Vai ficar P quadrado. Dividido por Rzão mais Rzinho ao quadrado. Junto com esse outro Rzão mais Rzinho aqui, que ele vai vir para baixo. A gente vai ter Rzão mais Rzinho ao cubo igual a 4π quadrado, que foi o que restou, dividido por esse carinha que eu vou passar lá para baixo. G, que multiplica Mzão mais Mzinho. E essa aqui, deixa eu pegar um quadrado aqui, essa aqui é a terceira lei de Kepler para órbitas, para sistemas binários. Terceira lei de Kepler. Essa aqui, digamos que é a forma correta da terceira lei de Kepler, certo? A terceira lei de Kepler que a gente estudou antes nem tinha esse Rzão mais Rzinho e esse Mzão mais Mzinho aqui. Por quê? A gente estava estudando casos em que a massa maior era muito maior que Mzinho. Então, Mzão muito maior que Mzinho, a gente pode desprezar esses termos aqui. Esse Mzinho vai ser desprezado se comparado com Mzão, e esse Rzinho também vai ser desprezado quando comparado com Rzão. Então a gente vai ter que essa terceira lei de Kepler, nesse caso específico, vai ficar dessa forma aqui. 4π quadrado G, Mzão mais... Perdão, cometi um erro aqui, tá? O que vai ser desprezado é o Rzão, porque o Rzão é o cara que é menor, certo? Reparem que o Rzão, deixa eu botar aqui a figura. O Rzão, ele é esse carinha aqui, que seria o raio orbital do cara maior. Quando a massa maior for muito maior que o Mzinho, esse centro de massa vai se aproximar cada vez mais dessa massa maior. Então, vai ficar tão próximo que a gente pode considerar que o centro de massa está dentro dessa massa maior. Então, a gente pode desprezar esse Rzão aqui. Opa, já pulei um monte de coisa aqui. A gente pode desprezar, na verdade, o Rzão. Então, vai ficar Rzinho aqui. Esse Rzão vai ser desprezado. Isso aqui é aproximadamente o que acontece no sistema Terra-Sol, tá? O centro de massa do sistema Terra-Sol, se a gente analisar só esses dois corpos, está dentro do Sol. Agora, se a gente pegar o sistema solar como um todo, o centro de massa do sistema solar está fora do Sol, principalmente por causa de Júpiter, né? O sistema Sol e Júpiter já tira o centro de massa de dentro do Sol. Então, essa aqui seria a forma geral da terceira lei de Kepler e é a principal que a gente vai usar no estudo de sistemas binários, quando a gente tem duas estrelas de massa semelhantes, por exemplo. Então, vamos continuar com a aula? Vamos lá. Utilizando o conceito de centro de massa, podemos encontrar a relação entre as velocidades e as distâncias dos dois corpos, que foi o que eu falei brevemente no começo da aula. Bom, considerando os vetores de posição dos dois corpos com origem no CM, o que é isso? A gente tem aqui... Opa, já escrevi errado aqui, né? Vamos lá. Vou corrigir isso aqui rapidinho. A gente tem aqui o nosso Mzão e o nosso Mzinho com o centro de massa representado entre esses dois, né? Na linha que liga os dois. Esse centro de massa ele vai estar mais próximo do Mzão e o Mzinho vai estar mais afastado, né? Aqui a gente tem os vetores de posição com origem no centro de massa. Então o vetor sai daqui e vai até o Mzão, esse aqui seria o vetor Rzão, e o vetor Rzinho seria o vetor que sai da origem, do centro de massa, e vai até o Mzinho.
Bom, tendo isso aqui, a gente consegue calcular a posição do centro de massa. Na verdade, a posição do centro de massa, como ele está na origem, é zero, né? Então, o que a gente consegue calcular seria aquele somatório que eu falei para vocês, de emissão vezes a posição de emissão, né, que seria o vetor Rzão, mais mzinho, Rzinho, dividido pela soma das massas, emissão mais mzinho. Isso aqui vai ser igual a zero, porque o centro de massa está na origem. Eu usei vetores ali naquela definição que eu usei, primeiramente, com este de coordenadas. Eu usei coordenadas cartesianas, né? Mas isso aqui dá no mesmo. Eu meio que só mudei o tipo de coordenadas que a gente está usando, certo? Mas enfim, como isso aqui é igual a zero, esse carinha aqui de cima, ele necessariamente tem que ser igual a zero. Portanto, mzão rzão, vetor, mais mzinho rzinho, vetor, é igual a zero. Portanto, a gente obtém que mzão rzão vetor é igual a menos mzinho rzinho vetor. Bom, esse menos aqui, ele surge porque os dois vetores, os vetores rzão e rzinho, possuem sentidos opostos. Então, por isso que tem esse sinal de menos aqui. Mas se a gente for colocar isso em módulo, a gente vai ter que mzão rzão, não vetor, agora em módulo, o módulo de rzão, vai ser igual a mzinho rzinho. E essa é uma relação fundamental do centro de massa, certo? A gente tem uma massa maior, a gente multiplica pela distância até o centro de massa dessa massa maior, e isso vai ser igual à massa menor vezes a distância da massa menor até o centro de massa. A gente consegue derivar aqui essa expressão. Para quem não conhece o que é derivada, certo? Eu vou pedir só para vocês meio que engolirem o que eu vou fazer aqui, certo? Mas se a gente derivar isso aqui, derivando a expressão, a gente vai ter que mzão vezes a derivada do rzão, né? Rzão dt, dr dt, mzinho drzinho dt. Bom, isso aqui é derivada, certo? Eu não vou explicar aqui a derivada, porque essa aula é bem básica. A maioria de vocês acho que não deve saber o que é derivada. Mas esse carinha aqui vai ser igual à velocidade do rzão, então vai ficar mzão vzão. Esse carinha aqui vai ser a velocidade do mzinho, igual a mzinho vzinho. Quando vocês estudarem derivada, vocês já vão entender o que eu fiz aqui, certo? Mas eu basicamente peguei esse carinha aqui e consegui colocar a velocidade nele usando derivada. E bom, essa aqui é a relação que vocês vão ter que memorizar. A massa maior vezes a velocidade da massa maior vai ser igual a massa menor vezes a velocidade da massa menor. Bom, continuando agora, a gente vai falar de uma forma geral agora sobre o formato e a disposição das órbitas. Aqui a gente vai falar sobre órbitas elípticas. Pela primeira lei de Kepler, as órbitas são elípticas, certo? A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Mas qual é a disposição delas? Bom, sabendo que a linha que liga as duas massas sempre passa pelo centro de massa, a gente consegue inferir que tem duas posições possíveis para essas duas órbitas, né? Nessa primeira aqui, da esquerda, quando o mzão está no seu periélio, que seria essa distância menor aqui, o mzinho também vai estar no periélio. E para essa distribuição da direita, quando mzão está no seu afélio, reparem que aqui está uma distância maior, mzinho vai estar no seu periélio. Qual dos dois é o correto? Bom, aqui a gente vai ter que fazer umas continhas para descobrir. Na situação da direita, quando mzão está no afélio, m está no periélio. Então a gente vai ter o que aqui? Como mzinho rzinho é igual a mzão rzão, a gente consegue calcular o rzinho aqui, que seria o periélio. Vou chamar o periélio ele é igual a A que multiplica 1 menos E, certo? Para o Rzinho, para a massa menor, esse A1, esse A aqui eu vou chamar de A1, que seria o semestre maior da órbita 1, da órbita do Mzinho. E a excentricidade do Mzinho eu vou chamar de E1 também. Isso aqui vai ser igual a Mzão vezes A2, seria o semestre maior da massa maior, que multiplica 1 mais E2. O mais aqui é porque nesse modelo aqui da direita, quando esse carinha está no periélio, esse cara está na félio. Por isso surge esse menos aqui. Aqui, a gente fica com essa equação e analisando a situação oposta, né? Quando mzinho está no periélio, mzão está no afélio. O que a gente vai ter aqui nesse caso? Mzinho, que seria a massa menor, vezes o Rzinho, vai ser A1, que multiplica 1 mais E1,
vai ser igual a Mzão vezes A2, que multiplica 1 menos E2, certo? Aqui, Mzinho, no... Opa, errei aqui, pessoal, perdão. Aqui seria a Félio, tá? Seria a situação oposta. E Mzão está no PLL, perdão. Mzinho está na Félio, então vai ter um mais aqui. E Mzão está no PLL, então vai ter um menos. A gente tem essas duas equações aqui e a gente vai subtrair elas. Então, subtraindo esse primeiro membro aqui, vai ficar Mzinho A1, em evidência, que multiplica o quê? Esse carinha menos esse, né? Então, vai ficar 1 menos E1 menos 1 menos E1. Isso igual a Mzão A2, que multiplica esse carinha menos esse carinha. 1 mais E2 menos 1 menos E2, que vai ser mais E2. Perfeito. Esse 1 vai cortar com esse menos 1. A mesma coisa aqui para esse lado. E a gente vai ter que M1, quer dizer, Mzinho A1 vezes menos 2E1 vai ser igual a Mzão A2 vezes 2E2, certo? Bom, como Mzinho A1 igual a Mzão A2, a gente tem que, para esse caso, menos 2E1 igual a 2E2, portanto E1 igual a menos E2. Isso aqui é impossível. Por quê? Obviamente, a gente não vai ter uma excentricidade negativa, né? Então não tem como uma excentricidade ser o oposto da outra. Então, o caso da direita aqui, ele está incorreto. O caso verdadeiro seria o caso da esquerda. Quando o Mzão está no periélio, o Mzinho está no periélio, e o contrário também é válido, né? Quando o Mzinho estiver no afélio, nesse ponto aqui, o Mzão também vai estar no seu periélio. Então, vamos lá, a situação correta. A situação correta seria da esquerda. Disso, a gente consegue tirar outra relação importantíssima. Nossa, eu pulei. Tinha outro espaço aqui que eu ia usar, não usei, né? Enfim. Para esse caso aqui, a gente consegue tirar outra relação. Bom, como está escrito aqui, e como eu expliquei para vocês, quando Mzão está no seu periélio, o Mzinho também está, e vice-versa, né? Quando Mzinho está no afélio, o Mzão também está no afélio. Então a gente tem o quê? No periélio dos dois, a gente vai ter que Mzinho vezes A1, que multiplica 1 menos E1, é igual a Mzão, que multiplica A2, vezes 1 menos E2. Isso aqui no periélio, vou colocar aqui, periélio, e no afélio de ambos, a gente vai ter que Mzinho, que multiplica A1, vezes 1 mais E1, igual a Mzão, vezes A2, vezes 1 mais E2. Isso aqui no afélio. Bom, agora, subtraindo as equações, a gente vai ter o quê? Mzinho A1, em evidência, que multiplica esse carinha menos esse. A gente vai ter o quê? 1 menos E1, menos 1, menos E1. Isso aqui igual a Mzão A2, que multiplica 1 menos E2, menos 1 menos E2. Correto? Aqui, o 1 e o menos 1 vão cortar novamente. A gente vai ter o quê? Mzinho A1, que multiplica menos 2E1, igual a Mzão A2, que multiplica menos 2E2. Mzinho A1 igual a Mzão A2. Então a gente vai cortar esses carinhas aqui dos dois lados. A gente vai ter que menos 2E1 igual a menos 2E2. Cortando menos 2, a gente vai ter que E1 igual a E2. Isso aqui quer dizer o quê? A excentricidade das duas órbitas no sistema sempre vai ser igual. Então a excentricidade das órbitas é igual, certo? É igual. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de acompanhar as aulas do Mecânica Celeste, saem toda sexta. A gente também tem aulas na segunda e na quarta. Na segunda, eu acho que é aula de... Pô, eu sempre esqueço. Eu acho que é aula de ótica e na quarta é aula de fotometria, certo? Então, muito obrigado pela atenção. E é isso, até a próxima aula.